Será que o Espírito Santo diria a favor da lei de Deus ou ele é contra a lei de Deus? Qual a relação que existe entre o Espírito Santo e a lei de Deus? Aqui no livro de Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo fala aqui no verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, perdido na escravidão do pecado. E ele fala no verso 15: porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas sim o que detesto. Então o apóstolo Paulo sabe o que é bom, mas ele não consegue fazer. Porque o apóstolo Paulo, nesse caso aqui, ele está vivendo uma luta entre a carne e o espírito. Ele fala aqui no verso 16: ora, se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. Então, quando o apóstolo Paulo fala que não faz o que ele quer, o apóstolo Paulo quer fazer as coisas boas, mas ele não faz, isso significa que a carne está lutando contra o espírito. E porque a lei é espiritual. Se a lei é espiritual, então a lei é boa. Por isso que aqui no verso 4 de Romanos 8, o apóstolo Paulo diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a pessoa que anda segundo o Espírito, ele anda de acordo com a lei de Deus. A lei de Deus, o preceito da lei se cumpre na pessoa que anda segundo o Espírito. Isso significa que o Espírito Santo está de acordo com a lei de Deus. Aquela pessoa espiritual, a pessoa que anda no Espírito, ele anda de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei de Deus. Fala aqui no verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então a inclinação da carne é contra a lei de Deus. Ela é contra o Espírito. Então somente a pessoa que vive em Espírito, ele está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ele fala aqui, aqui no verso 5. Porque os que inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Olha o que fala no verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Então o Espírito Santo nos leva para a vida. E ele nos leva a viver de acordo com a lei de Deus. É só através do Espírito Santo que a lei de Deus se cumpre em nós. Segundo Romanos 8, no verso 4. Agora, a nova aliança, ali no livro de Hebreus, no capítulo 8, no verso 10, ali fala que a nova aliança é a lei escrita no nosso coração. Esse é o plano de Deus, escrever a lei no nosso coração. E a lei escrita no nosso coração, ela é escrita através do Espírito Santo. Isso fica bem claro aqui no livro de Coríntios, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 3, fala assim: estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, isso é, no coração. Então o Espírito Santo escreve a lei de Deus no nosso coração. E fala aqui no verso 6, o qual habilitou para termos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a inclinação do Espírito é vida. Então quem anda em Espírito, ele está andando de acordo com Deus, está de acordo com a lei de Deus. Ele nos traz a vida, nos leva para a vida e não para a morte. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala aqui no livro de Romanos, aqui no capítulo 7, Romanos, capítulo 7, ele fala assim, aqui no verso 22, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Então o homem interior é aquela pessoa que vive no Espírito. Existe o homem exterior, que é o homem carnal, e o homem interior é o homem espiritual. E esse homem espiritual tem prazer na lei de Deus. Então o Espírito Santo de Deus está de acordo com a lei de Deus. Nos leva a viver em harmonia com Deus,
em harmonia com os preceitos de Deus.